Olá, minhas queridas! Sejam bem-vindas ao segundo episódio da nossa websérie sobre a obesidade da mulher na menopausa. Um assunto difícil de abordar porque uma parte de nós quer sair desse círculo vicioso e doentio que se tornou parte de nós, mas outra parte quer, num primeiro momento, negar que está obesa e, num outro momento, vai se auto-sabotar para não ter que mudar seu estilo de vida. Eu sei que parece cruel quando eu uso as palavras negar, negação e autossabotagem, mas é isso que acontece quando postergamos a mudança, mesmo vendo que o nosso corpo está gritando de dor. Eu uso muito uma associação que diz que quando a mente está doente, o corpo grita. E quando o corpo grita e a mente teima em não ouvir, o espírito sofre. E se o espírito sofre, aí não se compara com nenhuma dor. Porque a pior dor que se pode ter é quando o espírito adoece. Porque além do corpo gritar de dor, você também se desconecta de si mesmo. Entendam, o espírito está em outro nível e ele não vai ficar nesse nível do corpo e da mente se isso não está alinhado com ele. Ele se desliga. Para quê? Para se preservar da doença que você está criando. O espírito é livre, ele não tem que ficar sofrendo nesse nível aqui que o corpo e a mente estão. Por isso ele se desliga de você e te dá o livre-arbítrio também para você decidir até quando quer continuar vivendo assim. Entretanto, o espírito está aqui, desligado de você, mas a 1/8 de distância da sua vontade de voltar a acessá-lo. O convite é: acesse o seu espírito que é divino, que está em outra dimensão apenas esperando você fazer o movimento de andarem juntos novamente. Acesse e deixe ele governar. Se ele é divino, é parte do Deus vivo, é ele que deve mandar na mente e no corpo, porque por ele ser divino, ele não vai se contentar em viver num corpo doente e numa mente sabotadora. Ele, o espírito, quer governar, mas você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Nós identificamos no primeiro episódio que sim, a bagunça hormonal que a mulher sofre na menopausa tem interferência no ganho de peso, mas que só isso não é o suficiente para nos levar para a obesidade. Vimos que um simples café no meio da tarde com minhas amigas foi transformado em uma orgia alimentar, em um banquete. E que colocar a culpa na menopausa, na pandemia, é mais confortável do que assumir a responsabilidade de entender as nossas emoções. Mas a obesidade não chega de uma hora para outra. Eu não acordo num belo dia com 10 quilos a mais. Existe um caminho para chegar nisso. Um caminho que, num primeiro momento, é sedutor, é prazeroso, é compensador. Mas e o preço no final desse caminho qual é? Ouso dizer que o preço é a morte em vida, porque se o meu espírito se desconecta de mim, nesse momento, eu morri em vida. Na verdade, a ciência, a medicina, chamam isso de depressão. Mas antes de desvendar esse caminho, aperta o like, curta esse canal, compartilha essa websérie, porque essa é a sua contribuição aqui com esse canal para ajudar outras mulheres a entenderem o seu caminho e a se reconectarem de novo com elas mesmas. Então, vem comigo aqui nesse canal dar voz à mulher na menopausa, combinado? Meus amores, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que é impossível mudar aquilo que você não entende. Portanto, se você não entende o seu cérebro, a sua mente, você simplesmente não entende a você mesmo. Sem autoconhecimento, você dificilmente vai conseguir a transformação positiva e a mudança que você deseja para a sua vida. E eu posso começar te mostrando isso de maneira bem prática, respondendo a uma pergunta bem frequente que provavelmente você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Por que tem gente que permanece naquilo que faz mal? Anos atrás, uma grande amiga minha estava vivendo uma situação muito complicada. Eu conheço a Suzy desde os nossos 20 e poucos aninhos. Uma mulher linda, cheia de vida, que estava sempre em busca de conhecimento, de se especializar na sua profissão. Ela se formou em engenharia civil, casou-se com o Paulo, que era apaixonado por ela, teve 2 filhos saudáveis e perfeitos no amor de Deus. Mas a Suzy sempre brigava com a balança. Existia quase uma disputa de beleza mesmo para ver quem vencia a outra por mais tempo. Então a Suzy, alguns meses, se mantinha no peso por meio de dietas mirabolantes que ela inventava, dietas na moda. Se aparecesse uma dieta nova, pronto, a Suzy dava um jeito de fazer aquela dieta. Mas também tinha meses que a balança vencia a Suzy
E mesmo com a dieta da moda, ela se via vencida. Então ela via derrota na balança todos os dias. Por alguns anos, eu e a Suzy nos perdemos de vista. Eu me mudei para a capital e ela mudou também para uma cidade perto de Porto Alegre. Mas nós não sabíamos disso, que estávamos tão perto uma da outra. Mas eis que por conta da internet, ela me descobre e nós retomamos a nossa amizade. Para minha surpresa, eu encontrei uma Suzy totalmente apagada, descontente com o trabalho dela, infeliz no casamento e obesa. Muito obesa. Conversando com ela, ela me disse que não aguentava mais aquela vida. Me contou vários sintomas que ela estava sentindo e antes que eu falasse qualquer coisa, a Suzy me disse: eu sei que você vai me dizer que eu preciso mudar a minha alimentação, que eu preciso ir para a academia, que eu preciso parar de comer doce e não tomar mais cerveja nos finais de semana. Ou seja, ela sabia tudo o que precisava fazer. Mas então, por que diachos ela não fazia? Até os alimentos que ela devia tirar da alimentação, ela sabia. Mas então, como se explica isso? Por que ela continuava sedentária, comendo pizza todo sábado, tomando cerveja, comendo açúcar na frente da televisão, em vez de fazer o que precisava ser feito? Essa pergunta eu fazia toda vez que a gente se encontrava, porque era visível o quanto ela estava sofrendo por estar obesa. Já se sentia rejeitada pelo marido, enfim, o brilho do olho dela estava se apagando e ela não conseguia fazer nada. Ela até me disse que queria fazer algo para acabar com aquela insatisfação, mas sempre que eu perguntava sobre os planos dela para sair daquele lugar que ela se encontrava, ela me dizia: Neila, eu sei que devo melhorar a minha alimentação, que eu devo perder peso, começar exercícios físicos, mas eu simplesmente não consigo. Talvez você já tenha passado por isso, ou está passando, ou conhece alguém que passou por isso, enfim. A pergunta que devemos fazer aqui é o seguinte: por que tem pessoas, mulheres, que permanecem em situações que ela sabe que só fazem mal para ela? A pessoa sabe que aquilo a está deixando doente, infeliz, sabe que tem que mudar, sabe até mesmo o que precisa mudar, mas ela resiste, ela procrastina aquela mudança para depois. Promete que vai começar na semana que vem, enfim, empurra com a barriga. E a cada dia ela procrastina mais, cada dia ela deixa essa mudança para depois. Ela se sente pior, ela se culpa, ela sofre com isso. Por que isso acontece? Às vezes, essas pessoas são chamadas de fracas. Afinal, essas pessoas parecem aceitar de bom grado permanecer numa situação que está fazendo mal para elas. Mas isso não é a fraqueza. Isso é a sua mente. Para entender melhor isso, eu vou te ensinar alguns princípios sobre o cérebro humano. E o primeiro princípio é que o cérebro odeia incertezas. O nosso cérebro faz de tudo para reduzir e eliminar as incertezas da vida. Incertezas geram ansiedade, angústia, desconforto psicológico e o medo é o irmão da ansiedade. Os circuitos de medo do cérebro são os mesmos circuitos ativos quando nós estamos ansiosos. Tem um escritor chamado Lovecraft, que é um mestre dos livros de terror. Ele tem uma frase que é dolorosamente verdadeira: a mais forte e a mais antiga das emoções é o medo. E o mais forte e mais antigo dos medos é o medo do desconhecido. Dito tudo isso, nós começamos a entender por que uma pessoa permanece numa situação que está fazendo mal para ela. É porque o medo é um desejo de segurança. Se o nosso cérebro odeia incertezas, isso significa que o nosso cérebro tem medo do desconhecido. Afinal, nada é mais incerto do que aquilo que é desconhecido. E por causa desse medo, nós aceitamos permanecer em situações, projetos, relações, estilo de vida que só nos fazem mal. Por causa desse medo, nós preferimos continuar sofrendo em vez de mudar. Preferimos continuar sofrendo porque esse sofrimento é conhecido, ele é familiar. E a familiaridade engana o nosso cérebro, infelizmente. Aquilo que é familiar, até mesmo um sofrimento, nos parece mais seguro do que navegar pelos oceanos desconhecidos da mudança, que são, temos que admitir, cheios de incertezas. A minha amiga Suzy preferiu permanecer na certeza daquela dor conhecida do sobrepeso e da obesidade, mas que pelo menos era familiar para ela. Afinal, a vida toda ela brigava com a balança, naqueles sintomas insuportáveis da menopausa, que só agravava a ansiedade e também a compulsão alimentar, mas que pelo menos era familiar.
ela preferia essas dores, essas tristezas, em vez de encarar as incertezas da mudança do seu estilo de vida. E não é que isso é consciente, que você perceba isso racionalmente. Isso é algo profundamente inconsciente e emocional dentro de você. E saiba que o medo do desconhecido pode estar aí, dentro de você, te paralisando sem que você saiba, de maneira inconsciente, sem que você tome consciência da existência dele. Você apenas fica paralisado frente às incertezas e vai deixando, vai aceitando e vai continuando naquilo que te faz mal. Vai ter gente dizendo por aí para você que mudar é fácil, que mudar é gostoso, que mudar é confortável. E claro que algumas mudanças podem sim ser confortáveis e gostosas, mas a verdade sobre a mudança é que para as grandes coisas, para aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas, para as grandes coisas da vida, não há mudança sem desconforto. Nesse mundo de prazeres efêmeros e superficiais em que nós vivemos, parece que tudo tem obrigação de ser gostoso e confortável o tempo inteiro. Mas eu quero que você se lembre disso. A mudança só é possível quando você aprender a dar adeus a quem você é hoje. Para que você possa se tornar uma nova pessoa no futuro ou, no mínimo, uma nova versão de quem você é hoje. Se o teu objetivo é mudar, cabe a você aceitar que essas despedidas costumam ser dolorosas, elas costumam ser de fato desconfortáveis. Mas só vive confortável o tempo inteiro quem está entorpecido ou morto. A minha amiga Suzy decidiu mudar e enfrentar o medo do desconhecido, mas sabe quando ela decidiu fazer isso? Quando ela teve o diagnóstico de um câncer de mama, que, como nós vimos no primeiro episódio, a maior incidência é em mulheres de 45 e 50 anos. Felizmente, ela mudou totalmente o seu estilo de vida e está indo muito bem no seu tratamento. Talvez porque o desconhecido de uma doença seja mais incerto do que mudar o estilo de vida, né? Talvez tenha sido isso que fez ela mudar a rota do seu caminho, o medo da morte, que esse sim é desconhecido de qualquer ser vivo. Para finalizar, o caminho para a obesidade é trilhado pelo medo de entender e curar as suas emoções. Seus traços de personalidade levam a gerar emoções. A mente é dividida, a mente não é una, e essas divisões trazem contradições, e essas contradições precisam ser entendidas. Você quer comer uma pizza, mas quer emagrecer também. Você quer saúde, mas continua ganhando peso e não faz nada para parar isso. E quando menos você entende das suas emoções, dos seus processos afetivos, dos teus padrões de pensamento, da sua personalidade, de como você compreende aquilo que está no seu alcance para transformar a sua vida, mais você vive num processo de escravo desses processos que vivem dentro de você. E isso é muito triste. É triste você não ter acesso a um conhecimento que te traz liberdade. O convite para parar esse processo de obesidade que está se instalando no seu corpo é o autoconhecimento. E é isso que nós vamos ver no próximo episódio. Caso você esteja interessado no autoconhecimento e queira dar um passo a mais, eu te convido para vir para dentro do nosso grupo fechado do Descomplica Menopausa, com mais de 11 mil alunas que decidiram assumir a sua saúde. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer o programa e se inscrever se assim você desejar, ok? Um super beijo!